Dando continuidade aí, pessoal, vamos ver as dicas, tá? Dicas para você, profissional de saúde, reduzirem o nível de estresse a que somos expostos. Procure ser cooperativo. Perceber que trabalhamos juntos de outras pessoas e que elas são tão importantes quanto nós. Ajuda-nos a estabelecer um clima de cooperação, tá? Então, pessoal, essa questão aí do nosso trabalho em equipe. Nós temos que primeiro, né, como eu já falo muito para vocês, sabermos que nós somos profissionais de nível superior, como os demais colegas da equipe de saúde ou da equipe da instituição. E daí, tá? Quem sabe fazer nossas atividades somos nós enfermeiros. Quem sabe fazer a atividade do médico são os médicos. Quem sabe fazer a atividade do fisioterapeuta são os fisioterapeutas. E assim, em conjunto, nós iremos assistir o nosso paciente que precisa, né, do nosso olhar, tá? Do nosso conhecimento, das nossas atividades, tá certo? Então, eu não preciso chegar lá me sentindo menos, né? Não preciso chegar lá aceitando que outros profissionais que são do mesmo nível que eu fique nos dando ordens, né? Nos orientando com relação ao serviço que é nosso, tá? E daí nós temos que realmente incorporar essa questão que nós somos, que nós fazemos parte da equipe de saúde que está assistindo o paciente X. Outra dica aí, pessoal, é com relação, né? Ouça as razões do outro e expresse as suas. Evitar acumular mágoas e mal-entendimentos diminui em muito a carga de tensão que temos que carregar. Tá? Então, muitas vezes, não só no nosso ambiente de trabalho, né, mas muitas vezes a gente falar, a gente mostrar, né, os nossos sentimentos com relação a determinadas situações que nos são expostas, que nós somos expostos, né, nos faz minimizar tantos problemas que a gente já somatiza, tá? Então, é como se fosse menos um que a gente está somatizando, tá? Não empanque diante dos problemas. Ao invés de ficar se queixando da vida, tome uma atitude. Mude algo que esteja ao seu alcance. Pode não resolver todo o problema, mas uma mudança sempre nos dá uma nova visão do problema, tá? Essa questão aí, de muitas vezes, a forma como nós vemos o problema, certo? Talvez eu tenha um problema, né, que eu ache que é o maior problema do mundo, tá? Outra pessoa tem um problema parecido com o meu e está lá tentando resolver, não está vendo isso como um bicho de 7 cabeças, tá? E tudo tá dando certo, ela está realmente conseguindo resolver, tá? A partir do momento que eu consigo olhar para o meu problema com outro olhar, talvez eu consiga também resolver, né? Tentar resolver como essa pessoa aí, certo? E outra coisa, pessoal, o problema, ele é meu, tá? Ele não é o problema de Maria, ele não é o problema de João, ele não é o problema de Teresa, tá? Então eu não preciso estar culpando essas pessoas por um problema que é meu, certo? Então, uma coisa bem básica, por exemplo, né? Eu perco uma coisa, um objeto, e daí eu chego culpando outras pessoas, né? Por eu ter perdido esse objeto, por ninguém cuidar das minhas coisas, certo? Então, assim, nós temos que ver que outras pessoas, tá? Elas não têm que sofrer com os problemas que são meus, ok? Então, leva aí, né, uma reflexão para o nosso paciente. Nosso paciente, ele não é culpado por nós não termos dormido bem ontem. E daí eu tratar mal o meu paciente, tá? E daí eu ser
grosseiro com ele, não fazer o que ele está precisando naquele momento, tá certo? Isso aí, né, é uma forma de violência, né, uma violência verbal, uma violência psicológica. E eu estou fazendo, né, no meu paciente esse tipo de violência, eu estou realizando esse tipo de violência com o meu paciente por um problema que é meu, certo? Ele só está lá sensibilizado, né, esperando os meus cuidados, tá? De uma forma humanizada, e eu estou jogando para ele o fato de eu não ter conseguido dormir ontem à noite, tá? Reconheça e aceite os seus limites. Você não pode resolver tudo sempre. Diante de algo que está fora do seu alcance, aprenda a aguardar. Diante de uma tarefa muito grande, aprenda a dividir e a pedir ajuda, tá? Então, isso aí, pessoal, entra uma situação, né? Sempre que eu falo essa questão dos limites, eu lembro aí de nós mulheres. Uma licencinha aí aos meninos, tá? Nós mulheres, tá? Achamos que muitas vezes nós não temos limites, tá? A gente somatiza, a gente traz para nós muitos problemas, muitas tarefas, tá? Que muitas vezes essas tarefas poderiam ser compartilhadas. Aí existe dentro da dos transtornos mentais, certo? A síndrome da Mulher Maravilha, tá? A síndrome da Mulher Maravilha, ela fala a questão de nós mulheres somatizarmos e trazermos para nós vários problemas, várias tarefas, achando que ninguém, nenhuma outra pessoa é capaz de fazer a tarefa como nós, e daí nós acumulamos serviços, tá? Vai chegar um ponto que a nossa mente ela vai parar com tanta atividade, com tanta atribuição, com tanto problema, certo? E quando a gente sabe que quando a nossa mente para, o nosso corpo para, tá? Essa síndrome, ela está dentro das síndromes de Burnout, né? Que é a questão realmente do alto limite. Até onde eu consigo fazer tudo sozinha, tá? Então, né, por exemplo, a gente trabalha fora, quando chega em casa, acha que a pessoa que estava lá limpando, cozinhando, não fez nada certo. Lá a gente vai fazer. Acha que a professora do filho não ensinou bem. Lá vai a gente fazer, tá? E daí a gente vai tentando fazer tudo, e então vai chegar uma hora que nós não iremos mais conseguir, certo? Então, daí, né, agora incluindo os meninos e as meninas, nós temos realmente que reconhecer os nossos limites, até onde eu posso resolver, né? Trazendo para as nossas atividades. Será que eu posso, né, para as nossas atividades profissionais, será que eu posso estar resolvendo tudo do paciente sozinho? Não, eu não posso, tá? Eu posso resolver as coisas que estão dentro das minhas atividades como enfermeira, tá? Então, a questão, né, medicamentosa, deixo aí para o médico. A questão se precisa de uma reabilitação, de exercícios, deixo aí para o fisioterapeuta. Se precisa de um contato com a família, deixo aí para o assistente social. Se o paciente está passando por algo psicológico, deixo aí para o psicólogo, tá? Então, nós temos que conhecer os nossos limites, que reconhecer os nossos limites, para que a gente não acabe nos sobrecarregando e, na realidade, não conseguindo desenvolver nada, tá? Fale de você, compartilhe seu estresse. Falar sobre o problema nos ajuda a pensar melhor sobre ele, alivia e acalma, e procure alguém de sua confiança ou um profissional se você achar que seu problema é muito grave, certo? Então, como eu já falei para vocês, essa questão de se fazer terapia, tá, pessoal? Terapia é uma maravilha. Então, mesmo que muitas vezes nós tenhamos uma amiga confidente, né, uma mãe confidente, que a gente realmente fale sobre os nossos problemas, ela nos alivia, certo? Mas a partir do momento que eu vejo que minha confidente não está
me aliviando tanto, tá? Tá na hora de eu buscar um profissional, certo? Um psicólogo, um terapeuta, para que ele venha a me ajudar com relação a minimizar esses estresses, né? Porque a gente sabe que o estresse, ele vai ultrapassar aí a questão dos nossos limites, nós iremos atrapalhar nosso social, né? Nosso familiar, nosso profissional, certo? E daí acabar realmente parando. Cuide de você mesmo, reserve um tempo para fazer o que você gosta. Pode ser que nem sempre você consiga fazer tudo o que gosta, mas sempre poderá descobrir alguma coisa. Faça exercícios físicos, melhore sua alimentação, evite álcool, cigarros, meios inadequados de baixar a ansiedade. Tá? A gente sabe, né, que muitas pessoas procuram aí o álcool para desestressar dos problemas, né? E na realidade, quando passa o efeito do álcool, os problemas irão continuar. E talvez até eu tenha arranjado algum problema a mais, né? Então, pessoal, nós devemos buscar, né, como eu falei para vocês, esses refúgios. E esses refúgios é a gente reservar um tempo para nós, para fazer o que a gente gosta, para conversar com aquela pessoa que a gente está com saudade, né, para buscar algo que a gente que melhore, pelo menos naquele momento, o nosso psicológico, nos traga boas memórias, que a gente desestresse um pouquinho de tantas atividades que nós temos durante o dia, tá? E comemore cada vitória. Não fique esperando o ideal de sua vida para ser feliz. Procure perceber as pequenas vitórias e alegrar-se com elas. Com isso, você se dá pequenas folgas no estresse diário. Tá? Então, a cada conquista nossa, né, a cada melhora de um paciente nosso, para nós é uma vitória, certo? Então, a gente tem que realmente ver, tá, essas vitórias e também, pessoal, se nós somos coordenadores, né, supervisores de uma equipe, a gente também pode comemorar com a vitória dos nossos colegas, tá? A gente pode dar um parabéns com relação à nossa equipe, tá? Isso faz com que essa pessoa da nossa equipe fique satisfeita e que realmente produza o trabalho bem feito, tá? E aí a gente se estresse menos, certo? Então vamos comemorar, né? A cada dia, a cada fazer, certo? E daí, né, os níveis de prevenção, nós temos alguns níveis de prevenção aí, tá? O primeiro nível que nós temos é o do autocuidado, certo? Nós devemos nos cuidar para que a gente possa cuidar do outro, tá? Nós temos o nível 2 como um cuidado informal, certo? Esse cuidado informal, a gente pode estar fazendo orientações, né, em grupos, em famílias, conversar com amigos, tá? O nível 3, nós devemos cuidar da saúde mental na atenção primária, tá? Esse nível 3, pessoal, de prevenção, nós trabalhamos juntamente com a estratégia saúde da família, tá? Como nós já vimos, essa questão aí do matriciamento, tá? Esse nível, essa prevenção de saúde mental, ela vem também aí junto com a estratégia saúde da família, certo? O nível 4 são os leitos psiquiátricos em hospitais gerais e serviços comunitários de saúde. E o nível 5, serviços especializados para casos complexos. O nível 4 e o nível 5, tá? Ele vem com relação a quando o CAPS ele não consegue desenvolver, tá, esses níveis de prevenção, tá? Então, nós precisamos realmente de um psiquiatra, tá? Que é um serviço mais avançado, ou de um hospital realmente, né? De uma internação para que esse paciente venha a melhorar aí o seu estado, certo? Então, dentro dos níveis de prevenção, com relação à saúde mental, né, nós aprendemos aí a nos cuidar e agora nós estamos trabalhando os níveis de prevenção com relação ao nosso paciente, tá? Os tipos de prevenção. Nós temos a prevenção universal,
onde a gente trabalha realmente todo a nossa clientela, seja ela normal, mas que esteja passando por um sofrimento psíquico, seja ela diagnosticada com transtorno mental, tá? Quando a gente faz educação em saúde, nós estamos trabalhando a prevenção universal. Prevenção seletiva, indivíduos ou subgrupos em risco de desenvolver transtornos mentais. Então, são aqueles pacientes que nos procuram por estar em sofrimento psíquico, mas eles não estão diagnosticados com transtorno mental. Então, seria aí aquela pessoa, né, que perdeu um parente e está precisando de ajuda, tá? A pessoa passou por um assalto, está precisando de ajuda, ok? Eles não têm diagnóstico de transtorno mental. Prevenção indicada: indivíduos com sinais e sintomas mínimos de transtorno mental. Então, a prevenção indicada já são pessoas com sintomatologia de um diagnóstico de transtorno mental. Prevenção secundária: reduzir prevalência das doenças, né? Os tratamentos aí. E a terciária: reduzir a incapacidades e recaídas. Então, vocês veem que a prevenção secundária e a prevenção terciária, assim como a indicada, né, são para pacientes que já são diagnosticados com transtornos mentais, tá? A indicada é quando os sinais, a sintomatologia ainda é pouca, mas já é diagnosticado, ou seja, no início, né, do transtorno. A prevenção secundária é o tratamento do paciente, que nós precisamos trabalhar. Entra aí a questão da redução de danos, certo? E a prevenção terciária, reduzir as incapacidades e as recaídas. Nós temos pacientes que já estão no estado de manutenção e estabilidade, tá? Então, nós devemos trabalhá-los para que eles não tenham aí uma recaída. E daí, pessoal, para a gente encerrar, nós temos a estigmatização, tá? Que é o processo automático de rotulagem, classificando o indivíduo de forma depreciativa e estereotipada. O que seria isso? Né? É quando a gente chama o paciente de doido, de louco, tá? De endemoniado. Então, são rótulos que nossa sociedade, tá, traz para os pacientes com transtorno mental, que são diagnosticados com transtorno mental. Esses rótulos, esses estigmas, tá? Eles vêm também com relação, né, a um preconceito de que pessoas que não têm transtorno mental, eles não buscam o serviço do CAPS, certo? Por vergonha, por serem chamados de loucos, de doidos, tá? Então, nós temos que trabalhar o preconceito para que a gente acabe aí com esses estigmas, tá? Com esses rótulos que a gente acaba dando para quem está em sofrimento psíquico, tá? E os efeitos nos usuários de saúde mental, o que é que acontece? Esses rótulos, eles vêm atrapalhar, tá? Eles trazem um atraso no início do tratamento, quando o paciente realmente não vai para o CAPS, não vai buscar o tratamento por vergonha. Daí ocorre uma cronificação e menor resposta ao tratamento. Eu não vou pegar minha medicação porque é no CAPS e daí o povo vai saber que eu estou com doença mental. A questão da baixa estima e sentimento de incapacidade, tá? Discriminação nos serviços de saúde, pacientes gerando medo e hostilidade nos profissionais, discriminação familiar e comunitária e rejeição, desenvolvimento, certo? Aí é para ser hiperenvolvimento, desculpe aí, emocional ou infantilização, tá? Então, a postura do paciente, tá? Um transtorno mental, quando ele precisa de um serviço, tá? Muitas vezes ele não vai buscar o serviço por medo de ser discriminado, por saber que não vai ser atendido lá naquela instituição, porque ele é um paciente de CAPS, né? A discriminação que muitas vezes a família e os rótulos que a comunidade traz para com esse paciente,
tá certo? Isso ele vai sentindo, tá? Por isso que na nossa primeira aula eu falei que nosso paciente ele era diferenciado justamente por isso, por ele sofrer rejeição, tá? Por ele, né, o emocional dele ser realmente hiper envolvido, né? Ele precisa realmente ser abraçado, ser entendido, receber afeto, tá certo? Então, esses estigmas acabam atrapalhando aí os nossos pacientes. Ok, pessoal? Então, nós encerramos por aqui, tá? Um abraço para todos e qualquer dúvida eu estarei à disposição.